Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando nesta quinta-feira. Vamos entrevistar aqui a Sheila Molchansky, psicóloga clínica também, psicóloga esportiva. Eu vou explorar bastante, né, o assunto, porque, sobretudo, o assunto do esporte, mas a pauta é mais sobre psicologia clínica. E a gente vai fazer essa entrevista agora, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu ensaiei um pouquinho, você viu que já abriu o programa, já falei o seu nome, que é para não esquecer. Molchansky, é isso mesmo? Isso. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Molchansky é o quê? É um sobrenome que vem da Rússia, mais particularmente da Moldávia, de onde vieram grande parte da minha família, né, por parte de pai. Então é um sobrenome mais difícil, né? O pessoal sofre um pouquinho. Então é russo mesmo, né? É russo. Você fala alguma coisa em russo? Nada, não. Infelizmente. Russo deve ser uma das línguas mais difíceis de ser falada, né? Porque muitas vezes quando a gente não entende, a gente fala assim, você parece estar falando russo, né? Russo, grego e tal. É isso aí. Sheila Molchansky, deixa eu falar um pouquinho de você aqui, Sheila. Psicóloga formada pela PUC, mestra em educação física. Também? Isso, também. Que beleza. Sócio psicodramatista, com formação em psicologia esportiva. Tem mais de 15 anos de experiência realizando atendimento clínico a adolescentes, adultos, atletas e assessoras de equipes e comissões técnicas de alto rendimento. Trabalha com enfoque cognitivo-comportamental, buscando a mudança de crenças e atitudes e a construção de novos padrões de comportamento que interferem em melhor qualidade de vida. E também é sócia proprietária da Policlínica Emílio Ribas e da Medmaster Saúde. O que é isso aqui que eu falei? Sócio psicodramatista, o que é isso? É um campo do conhecimento humano, né? Ele não é exclusiva propriedade da psicologia, mas a maior parte dos psicólogos é que acabam trabalhando com esse campo, né? É uma maneira da gente interpretar, entender e interagir, principalmente em grupos. Existem muitos psicodramatistas que trabalham na rede pública, em grandes grupos empresariais, porque são maneiras emprestadas do teatro de trabalhar com esses grupos. Eu achei até que a gente fosse ter uma noção de artes cênicas. Então, não, mas é muito mais a lente que a gente usa para entender determinados fenômenos, principalmente num grupo. Muito bem. Bom, eu falei aqui que você é psicóloga clínica também da área esportiva. Depois a gente vai falar um pouquinho da área esportiva. E quem sabe um dia você participa até também do nosso programa de esportes, efetivamente. Vai ser um prazer. O Esporte Clube. Porque hoje, aliás, tem um pessoal da Unicamp, que eu não sei se já concluiu um trabalho que está sendo feito a respeito de torcidas violentas e tal. Tem tudo a ver com uma psicologia isso aí também, não tem? Sim. Olha, engraçado você tocar nesse assunto, né? Porque uma das matérias que eu fiz no mestrado foi exatamente Sociologia do Esporte, com a professora Heloísa, que é referência nacional no assunto. Exatamente ela. Exatamente com ela que eu quero fazer a entrevista. Eu sou suspeita. Vai ser muito legal, né? Ela é formidável. Tem livros, tudo? Tudo. É um ser humano fora de série, excepcional, sabe muito, estuda muito, super humilde. E na matéria dela, inclusive, a gente estudou esse fenômeno da violência nos campos. Existem vários estudos publicados, mas não com tanta profundidade como ela vem estudando. Tem muito mais, sabe aquela história? Há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que pode prever a nossa vã filosofia. Mas dá para se imaginar que há muitos mistérios que não conhecemos, muitas coisas escondidas nessas pessoas extremamente violentas, sobretudo nos campos de futebol? Sem dúvida. As pessoas, uma das coisas que a gente estuda, foi até Norbert Elias que citou muito isso, é o processo civilizatório no esporte, né? Então, o ser humano ele veio ao longo do tempo buscando esse processo civilizatório, mas muitas vezes o que a gente olha nos campos é uma barbárie, né? Então, uma das coisas que a gente questiona é assim, o quanto mudou da época do Coliseu para cá, né? Claro que existem muitas questões de ética, de regras e tudo mais que vieram, graças a Deus, se aprimorando, mas ainda existe uma brutalidade e escape de agressividade dentro do estádio, né? Sheila Molchansky, ano novo, vida nova, novas perspectivas, promessas, metas e tal. Por que as pessoas fazem muitos planos e por que elas não cumprem muitas vezes o que prometem?
Olha, não cumprirem aquilo que elas se propõem a fazer pode ser uma coisa comum da própria personalidade delas, né? Não necessariamente aplicado só à questão do final de ano e começo de ano. Isso até um pouco do brasileiro, a gente carece um pouco dessa determinação de falar, eu vou botar um objetivo e eu vou cumprir. Foco mesmo, né? A gente carece um pouquinho disso no nosso país, né? Infelizmente. Mas as pessoas acabam se perdendo ao longo do caminho e acabam se desvirtuando. Um pouco eu entendo, como psicóloga, pela própria crise que a gente está vivendo, onde tudo está absolutamente difícil para cada brasileiro. Sem dúvida, né? sem Então, dúvida. existe uma concorrência para que a pessoa realmente atinja aquele objetivo que ela está se propondo. Por outro lado, aquelas pessoas que atingem, nós conseguimos enxergar isso como um refinamento. A pessoa está passando por um processo de refinamento pessoal, porque diante de todas essas contingências difíceis, ela está conseguindo atingir um objetivo, então ela se destaca. Agora, é interessante, né? As pessoas, elas buscam, quando planejam algo, elas buscam algo que seja execuível, ou elas viajam muito na maionese, como se diz, eu quero isso e tal, ou mais, as promessas são mais execuíveis mesmo? Bom, no consultório eu vejo as duas coisas, né? E assim, uma das coisas que eu me dou o direito e talvez até me coloco como um dever de fazer hoje em dia, é tentar promover uma reflexão para que a pessoa entre em contato com a realidade, entre aquilo que é ideal e o real. Por quê? Porque se ela está sempre buscando aquilo que é ideal e não atinge, concorda que ela vai viver em estado de frustração? Sem dúvida. E isso vai se reverter numa cascata negativa. Mas ainda ela. que seja algo inatingível, ela pode imaginar algo inatingível, se ela, claro, não vai atingir, ainda assim ela se frustra. Se ela não atinge, ela se frustra. Agora, existem tipos de personalidade, por exemplo, que jogam uma meta lá no Everest. Sim, né? Para chegar aqui na base. E ainda que não alcancem, eu estou no caminho, e certo. elas se retroalimentam. Entendi, então, depende também um pouco do funcionamento psicológico da pessoa. Mas, via de regra, quando eu percebo que ela corre o risco de super se frustrar, e ela está num caminho construtivo, eu tento conversar para promover uma consciência de, olha, vamos então fazer o seguinte, antes da gente atingir lá, vamos tentar pensar no aqui, no daqui a pouco, e aí você chega no lá. E é legal, porque a pessoa começa, inclusive, a valorizar as pequenas conquistas para conseguir chegar lá naquela maior. Sheila, as promessas, elas tendem mais para o lado pessoal, tipo, eu gostaria muito de fazer uma promessa. Aliás, a promessa não é para mim, a promessa são para as minhas roupas. Eu não queria que elas encurtassem mais. É uma coisa assim impressionante. O paletó, o terno fica no camarim encolhe. É uma vergonha isso. Mas as promessas são mais ligadas às coisas que nos tornam assim, nos dão um pouco mais de alegria no ego, com respeito ao emagrecimento, com respeito a malhar, essa coisa toda, são mais ligadas a isso ou não? Sim, então muito ligadas, a maior parte está ligada à saúde. Sim. Então esse ano eu vou perder peso, ou esse ano eu vou fazer academia o ano inteiro, né? Tá muito ligada à saúde, né? Agora, no público masculino, eu vejo assim que está um pouco mais ligada à questão material. Eu vou trocar de carro? Eu vou mudar de apartamento. Então você está dizendo que a parte que diz respeito à saúde, mais aspecto físico, beleza e tal, é mais a mulher. Mais comum da gente ver isso aparecer. Mas tem homem também. Tem, os homens são mais vaidosos, né? Mais não, também são, né? São mais vaidosos que as mulheres, não? Tem determinados casos que chegam a ser mais. Mais vaidosos? Sim. Muito porque normalmente a mulher já é bonita, o homem tem que se arrumar mesmo para tentar melhorar aqui e tal, né? Mas então o homem, ele tem muita coisa ligada ao aspecto de... Nesse aspecto a gente não mudou muito, né, das cavernas para cá, né? Existe uma coisa na psique masculina que é a coisa da conquista, e a conquista pelo concreto, né? Gozado, é interessante, por que um homem, gozado, quando eu falo homem, agora eu estou me referindo ao universo total, como o homem, a mulher, enfim, o homem na sua essência, ele quer a conquista para satisfação pessoal, ou muitas vezes ele quer a conquista para mostrar aos outros a conquista? Como é que é isso aí? Então, você vai achar que eu estou sendo repetitiva, mas não é isso. E depende da personalidade da pessoa. Né? Existem pessoas que foram criadas, por exemplo, num ambiente que é mais o quê? Vitrinista. Então, a gente é através do que a gente tem. Sim. Então, claro, essa pessoa vai tender o quê? A conquistar para mostrar para o mundo que ela conquistou.
né? Agora, tem pessoas que não têm essa personalidade ou não foram criadas dentro desse ambiente e que ela tem pro ego dela. Olha, eu conquistei isso porque para mim é importante, isso representa uma vitória, um ganho, uma conquista. A mulher se arruma para mulher ou para o homem ou para outra mulher? Tem um ditado que fala que é para outra mulher, outra mulher, né? Mas eu particularmente não acho que é assim. Não. Eu acho que cada caso é um caso. Se você pega uma pessoa, por exemplo, que sofreu uma mastectomia radical, né? Retirou a mama. Ela vai vir com um movimento, né? Assim, vamos olhar de uma maneira positiva. Ela vai vir com um movimento de resgate dela. Sim, você vai dizer que ela está se arrumando para outra mulher? Não cabe. Absurdo, né? né? Ela está se resgatando, ela está se reconstruindo. Tá. Então, assim, por isso que eu falo que não necessariamente. Depende da situação. Muito bem. Bom, já que você falou há vários casos, vamos falar de casal. Casal, quando está em desarmonia, normalmente a psicóloga ou psicólogo, ele ajuda muito, ele consegue resgatar os valores, enfim, o psicólogo tem o poder de salvar casamento? Poder de salvar não colocaria assim, né? Mas assim, a gente tenta trazer um pouco de luz aonde está escuro, vamos dizer. Por exemplo, uma das perguntas que eu costumo fazer é assim, me conta como vocês se conheceram? E é engraçado. Porque a hora que eu falo, me conta como vocês se conheceram, um olha pro outro e sorri. E pode estar aquela tempestade. Aquilo foi um momento interessante, bonito, gostoso. Você clica, você promove um clique no cérebro deles na hora que remete àquela coisa positiva. É interessante isso. E aí você vai andando durante uma conversa de uma sessão e você fala, e aonde é que começaram essas nuvens a aparecer? Então é interessante, porque eles começam a ter uma percepção de uma cronologia de desgaste. E quando você fala eles, então é fundamental que a terapia seja feita pelos dois. Sim, sim. Não individualmente. Terapia de casal é feita com os dois. Agora, interessante, eu posso até transferir aqui para o nosso querido telespectador, telespectadora, quem que procura mais resgatar os valores num casamento? Quem luta mais pelo casamento, a mulher ou o homem? Ou também depende? Não, hoje em dia os dois. Os dois? Hoje em dia os dois. Então, eu vejo os dois. Se de repente você tiver em alguma desarmonia, alguma coisa, que tal chegar para sua esposa, oferece uma água gelada para ela, fala, querida, vamos lembrar que o tempo que a gente, vamos nos lembrar do tempo que a gente se conheceu, aí como é um sorriso assim como você abriu agora e começa a falar, eu estava assim e tal, porque acho que cada um de nós tem uma história muito interessante quando no momento que conheceu o parceiro. Então isso aí é uma dica para quem de repente está meio em desarmonia. E eu sempre costumo dizer assim, gente, vocês acham que vocês já se conhecem? Às vezes o casal tá junto há 15, 20 anos, vocês já se conhecem? Não, vocês não se conhecem ainda, vocês não estão prontos e acabados, vocês estão se transformando. Então tem muito para ser conquistado. Se um enxergar que pode conquistar o outro, que pode surpreender, que pode trazer uma novidade, que ainda pode arrancar um sorriso, um suspiro, que for, tá feito, né? Agora, para isso, a gente tem que acionar um clique na cabeça das pessoas, que é assim, você pode fazer diferente, você pode acionar esse ponto diferente no outro de transformação. Existe uma época, assim, um período, um tempo já de casamento que é mais comum os problemas aparecerem, enfim, depressões e tal? Existe alguma coisa assim, um tempo, não? Olha, depende do estilo do casal, mas assim, se diz, né, daquela famosa crise dos 7 anos, né? Ela não é à toa, porque costuma-se falar dos 7 anos, porque em 7 anos um casal já se conheceu, já constituiu um lar, já provavelmente teve filhos, e aí já começa todo esse processo de desgaste. Então, essa é a famosa crise dos 7 anos, em que as crianças já estão crescendo, escola, rotina, e o casal costuma cair. Você nunca ouviu falar em crise de 40 anos, não, né? Não, então eu estou garantido, porque vou completar 40 anos de casado. Parabéns, que beleza. Querida, a depressão é realmente o mal do século, não? É. É? É a tristeza, né? O vazio. E o século passado foi a gastrite, né? Porque todo mundo tinha gastrite. E eu estou ouvindo e lendo, falando com as pessoas muito sobre a depressão. A depressão, ela acomete mais homens ou mulheres? Os dois. Os dois? Os dois. A questão é que o homem ainda tem uma certa resistência em pedir ajuda e ir ao médico, né?
É, nele pra tudo, né? Pra tudo, pra né? Tudo, pra tudo. Deixa os meus médicos, cara, eu tô em dívida com alguns, eu vou pagar esse ano. Mas, enfim, incide os dois. As mulheres têm um pouco mais disso conhecido até por conta das alterações hormonais, né? Que nos acometem aí. Mas é o mal do século, eu não tenho dúvida. E a depressão, a depressão, ela não é uma doença visível, ou é visível? Ela é depois de um certo estágio que ela começa a ficar mais forte, mais intensa, né, com sintomas mais intensos, mais presentes, você começa a perceber mais claramente. Mas enquanto esses sintomas não aparecem, ela já pode estar desencadeando outras doenças, de repente, físicas na pessoa? Sim, porque ela vai deprimindo todo o sistema, né, da pessoa, todo o sistema fisiológico, vamos entender assim, tudo. Não é só o humor da pessoa, todo o funcionamento do corpo dela e do cérebro dela já começaram a cair. Então, depois de um certo tempo, começa a detonar outros processos. Né? Então, distúrbios do sono, distúrbios de peso, enfim, N coisas que vão detonando outros processos. Então, é muito sério. A gente pensa que depressão é uma frescura, é uma preguiça, né? Mas não é nada disso. Mas, Sheila, como é que a família tem que tratar? Primeiro, como é que a família fica sabendo que a pessoa está em depressão? Segundo, como tratar a pessoa com depressão? Olha, a primeira coisa, assim, eu falo, conhecimento realmente é a melhor coisa que a gente tem e é o poder maior que a gente tem em mãos. Por quê? A partir do momento que você entende o que está acontecendo, quer seja com a depressão ou qualquer outra coisa na sua vida, você entende aquele funcionamento, você tem um poder de fazer alguma coisa, tá? Então, assim, a pessoa normalmente que tem depressão, ela já está se sentindo mal, ela já está entendendo que algo errado está acontecendo, porque ou ela está excessivamente irritada, ou ela está excessivamente triste, ou ela está perdendo trabalho, ou ela está perdendo relacionamentos sociais, perdas no geral. Mas com depressão, por exemplo, a pessoa trabalha normal. Eu posso, por exemplo, apresentar um programa aqui e estar em depressão? Posso? Você pode. Pode. E posso, mesmo estando em depressão, não passar para o meu telespectador essa minha anomalia. Então, quer dizer que a pessoa pode trabalhar normalmente, cumprir com as obrigações dela no trabalho, voltar para casa e aí fica deprimido. Sim, muito comum. E aí, assim, o que acontece é que muitas pessoas entram num estado de negação. Não está acontecendo nada comigo. É só uma irritação, é só uma tristeza, é só uma apatia, é só uma falta de apetite. A pessoa entende que é só um sintoma isolado. Porque ele não come também. Tem N sintomas. Tá. São vários sintomas. Dormir muito, querer ficar só na cama. Bom, ela chega num estágio tão alto, isso mais pro fim, que a pessoa, ela fica reclusa o tempo todo, né? Sim. Então, assim, é muito sério. Todo o estado depressivo, ele vai gerando cada vez mais problemas que precisam ser tratados, né? A ansiedade é um caminho para a depressão ou não tem nada a ver? Ela é um dos sintomas também da depressão. A angústia, a ansiedade, a falta de sono, o excesso de sono, a falta do peso ou excesso do peso, enfim. Tudo que vai saindo do eixo. Criança que sofre bullying na escola, por exemplo, pode desencadear uma depressão por isso? Pode desencadear um estado depressivo. Aliás, criança fica deprimida? Fica. Pode desencadear um estado depressivo. Depressão é chata, hein? Que coisa. Então, nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, né? Agora, quando é uma questão puramente fisiológica, né, realmente precisa medicar, tem que medicar. Né? Não dá para ficar assim, olha, eu sozinho vou dar conta disso por N tempos na minha vida. Não, tem um momento que você tem que olhar e falar assim, peraí, vou marcar um psiquiatra, vou marcar um psicólogo, eu preciso cuidar da química do meu cérebro e eu preciso cuidar da minha cabeça, da minha saúde mental. Porque se não arrumar o baú, ele vai continuar bagunçado. Entendi. Hoje, Sheila, ficou muito comum você ouvir as pessoas, sobretudo os pais, as mães, em reuniões de pais e mestres, né, nas escolas, tudo. Olha, meu filho está fazendo psicóloga, está numa psicóloga. Tá. Isso aí é uma coisa assim mais da modernidade, eu diria, porque quando eu era garoto, acho que meu pai nem sabia que eu era psicólogo. Então a situação mudou completamente de uns tempos para cá. Isso por conta do que, na sua visão? Nós hoje temos mais crianças com problemas ou hoje temos mais informação? A gente tem crianças e pessoas com mais problemas. Hoje mais? Lógico, a gente não tinha celular, né? Na nossa época, aí, um pouco tempo atrás. É um problema o celular? Né?
A gente não tinha celular, então a gente não tinha angústia esperando quem ia ligar, quem não ia ligar. Não tínhamos ansiedade, mas será que vai responder mensagem, não vai responder? Né? Será que aquele e-mail chegou, não chegou? A gente Ninguém não tinha encontrava isso. a gente quando a gente não queria ser encontrado, né? Não é? Então, assim, a gente não tinha determinadas emoções que, pela tecnologia, vieram proporcionadas, vieram no pacote, né? E aí, com isso, a gente também não tem um manejo dessas emoções. Ninguém nos ensina a lidar com as emoções, de frustração, principalmente. O ser humano precisa, em algum momento da nossa história, aprender a lidar com a frustração. Eu acho que esse é o ponto central de qualquer crescimento psicológico. Quero falar sobre isso já com você, porque é um assunto extremamente importante. Nós somos preparados para ganhar, mas não somos preparados para perder. Não atinge, concorda que ela vai viver em estado de frustração? Sem dúvida. E isso vai se reverter numa cascata negativa. Mas ainda que seja algo inatingível, ela pode imaginar algo inatingível, se ela, claro, não vai atingir, ainda assim ela se frustra. Se ela não atinge, ela se frustra. Agora, existem tipos de personalidade, por exemplo, que jogam uma meta lá no Everest. Sim, né? Para chegar aqui na base. E ainda que não alcancem, eu estou no caminho, e elas se retroalimentam. Entendi. Então, depende também um pouco do funcionamento psicológico da pessoa. Mas, via de regra, quando eu percebo que ela corre o risco de super se frustrar, e ela está num caminho construtivo, eu tento conversar para promover uma consciência de, olha, vamos então fazer o seguinte, antes da gente atingir lá, vamos tentar pensar no aqui, no daqui a pouco, e aí você chega no lá. E é legal, porque a pessoa começa, inclusive, a valorizar as pequenas conquistas para conseguir chegar lá naquela maior. Sheila, as promessas, elas tendem mais para o lado pessoal, tipo, eu gostaria muito de fazer uma promessa. Aliás, a promessa não é para mim, a promessa são para as minhas roupas. Eu não queria que elas encurtassem mais. É uma coisa assim impressionante. O paletó, o terno fica no camarim encolhe. É uma vergonha isso. Mas as promessas são mais ligadas às coisas que nos tornam assim, nos dão um pouco mais de alegria no ego, com respeito ao emagrecimento, com respeito a malhar, essa coisa toda. São mais ligadas a isso ou não? Sim, então muito ligadas. A maior parte está ligada à saúde. Sim. Então esse ano eu vou perder peso. Ou esse ano eu vou fazer academia o ano inteiro. Né? Tá muito ligada à saúde, né? Agora, no público masculino, eu vejo assim que está um pouco mais ligada à questão material. Material. Eu vou trocar de carro? Eu vou mudar de apartamento. Então você está dizendo que a parte que diz respeito à saúde, mais aspecto físico, beleza e tal, é mais a mulher. É mais comum da gente ver isso aparecer. Mas tem homem também. Tem, os homens são mais vaidosos, né? Mais não, também são, né? São mais vaidosos que as mulheres, não? Tem determinados casos que chegam a ser mais. Mais vaidosos. Sim. Muito porque normalmente a mulher já é bonita, o homem tem que se arrumar mesmo para tentar melhorar aqui e tal, né? Mas então o homem, ele tem muita coisa ligada ao aspecto de posse financeiro e tal. Sim, nesse aspecto a gente não mudou muito, né, das cavernas para cá, né? Existe uma coisa na psique masculina que é a coisa da conquista, e a conquista pelo concreto, né? Gozado, é interessante, por que o homem, gozado, quando eu falo homem, agora eu estou me referindo ao universo total, como o homem, a mulher, enfim, o homem na sua essência, ele quer a conquista para satisfação pessoal, ou muitas vezes ele quer a conquista para mostrar aos outros a conquista? Como é que é isso aí? Então, você vai achar que eu estou sendo repetitiva, mas não é isso. E depende da personalidade da pessoa. Né? Existem pessoas que foram criadas, por exemplo, num ambiente que é mais o quê? Vitrinista. Então, a gente é através do que a gente tem. Sim. Né? Então, claro, essa pessoa vai tender o quê? A conquistar para mostrar para o mundo que ela conquistou. Né? Agora, tem pessoas que não têm essa personalidade ou não foram criadas dentro desse ambiente e que ela tem pro ego dela. Olha, eu conquistei isso porque para mim é importante. Isso representa uma vitória, um ganho, uma conquista. A mulher se arruma para a mulher ou para o homem ou para outra mulher? Tem um ditado que fala que é para outra mulher. Para outra mulher. Né? Mas eu particularmente não acho que é assim. Não. Eu acho que cada caso é um caso. Se você pega uma pessoa, por exemplo, que sofreu uma mastectomia radical, né? Retirou a mama. Ela vai vir com um movimento, né? Assim, vamos olhar de uma maneira positiva. Ela vai vir com um movimento de resgate dela. Sim, você vai dizer que ela está se arrumando para outra mulher? Não cabe. Absurdo, né? né? Ela está se resgatando, ela está se reconstruindo. Então, assim, por isso que eu falo que não necessariamente. Depende da situação. Muito bem.
Bom, já que você falou há vários casos, vamos falar de casal. Casal quando está em desarmonia, normalmente a psicóloga ou psicólogo, ele ajuda muito, ele consegue resgatar os valores, enfim, o psicólogo tem o poder de salvar casamento? Poder de salvar não colocaria assim, né? Mas assim, a gente tenta trazer um pouco de luz aonde está escuro, vamos dizer. Por exemplo, uma das perguntas que eu costumo fazer é assim, me conta como vocês se conheceram? E é engraçado, porque a hora que eu falo, me conta como vocês se conheceram, um olha pro outro e sorri. E pode estar aquela tempestade. Aquilo foi um momento interessante, bonito, gostoso. Você clica, você promove um clique no cérebro deles na hora que remete àquela coisa positiva. É interessante isso. E aí você vai andando durante uma conversa de uma sessão e você fala, e aonde é que começaram essas nuvens a aparecer? Então é interessante, porque eles começam a ter uma percepção de uma cronologia de desgaste. E quando você fala eles, então é fundamental que a terapia seja feita pelos dois. Sim, sim. Não individualmente. Terapia de casal é feita com os dois. Agora, interessante, eu posso até transferir aqui para o nosso querido telespectador, telespectadora, quem que procura mais resgatar os valores num casamento? Quem luta mais pelo casamento, a mulher ou o homem? Ou também depende? Não, hoje em dia os dois. Os dois? Hoje em dia os dois. Então, eu vejo os dois. Se de repente você tiver em alguma desarmonia, alguma coisa, que tal chegar para sua esposa, oferece uma água gelada para ela, fala, querida, vamos lembrar que o tempo que a gente... Vamos nos lembrar do tempo que a gente se conheceu. Aí, como é um sorriso, assim como você abriu agora, e começa a falar, eu estava assim e tal, porque acho que cada um de nós tem uma história muito interessante no momento que conheceu o parceiro. Então isso aí é uma dica para quem de repente está meio em desarmonia. E eu sempre costumo dizer assim, gente, vocês acham que vocês já se conhecem? Às vezes o casal tá junto há 15, 20 anos, vocês já se conhecem? Não, vocês não se conhecem ainda, vocês não estão prontos e acabados, vocês estão se transformando. Então tem muito para ser conquistado. Se um enxergar que pode conquistar o outro, que pode surpreender, que pode trazer uma novidade, que ainda pode arrancar um sorriso, um suspiro, que for, tá feito, né? Agora, para isso, a gente tem que acionar um clique na cabeça das pessoas, que é assim, você pode fazer diferente, você pode acionar esse ponto diferente no outro de transformação. Existe uma época, assim, um período, um tempo já de casamento que é mais comum os problemas aparecerem, enfim, depressões e tal? Existe alguma coisa assim, um tempo, não? Olha, depende do estilo do casal, mas assim, se diz, né, daquela famosa crise dos 7 anos, né? Ela não é à toa, porque costuma-se falar dos 7 anos, porque em 7 anos um casal já se conheceu, já constituiu um lar, já provavelmente teve filhos, e aí já começa todo esse processo de desgaste. Então, essa é a famosa crise dos 7 anos, em que as crianças já estão crescendo, escola, rotina, e o casal costuma cair. Você nunca ouviu falar em crise de 40 anos, não, né? Não, então eu estou garantido, porque vou completar 40 anos de casado. Parabéns, que beleza. Querida, a depressão é realmente o mal do século, não? É. É? É a tristeza, né? O vazio. É o mal. O século passado foi a gastrite, né? Porque todo mundo tinha gastrite. E eu estou ouvindo e lendo, falando com as pessoas muito sobre a depressão. A depressão, ela acomete mais homens ou mulheres? Os dois. Os dois. Os dois. A questão é que o homem ainda tem uma certa resistência em pedir ajuda e ir ao médico, né? Nele pra tudo, né? Pra tudo, né? Pra tudo. Deixa os meus médicos, cara. Eu tô em dívida com alguns, eu vou pagar esse ano. Mas, enfim, incide os dois. As mulheres têm um pouco mais disso conhecido até por conta das alterações hormonais, né? Que nos acometem aí. Mas é o mal do século, eu não tenho dúvida. E a depressão? A depressão, ela não é uma doença visível, ou é visível? Ela é depois de um certo estágio que ela começa a ficar mais forte, mais intensa, né, com sintomas mais intensos, mais presentes, você começa a perceber mais claramente. Mas enquanto esses sintomas não aparecem, ela já pode estar desencadeando outras doenças, de repente, físicas na pessoa? Sim, porque ela vai deprimindo todo o sistema, né, da pessoa, todo o sistema fisiológico, vamos entender assim, tudo. Não é só o humor da pessoa, todo o funcionamento do corpo dela e do cérebro dela já começaram a cair. Então, depois de um certo tempo, começa a detonar outros processos.
né? Então, distúrbios do sono, distúrbios de peso, enfim, N coisas que vão detonando outros processos. Então, é muito sério. A gente pensa que depressão é uma frescura, é uma preguiça, né? Mas não é nada disso. Mas, Sheila, como é que a família tem que tratar? Primeiro, como é que a família fica sabendo que a pessoa está em depressão? Segundo, como tratar a pessoa com depressão? Olha, a primeira coisa, assim, eu falo, conhecimento realmente é a melhor coisa que a gente tem e é o poder maior que a gente tem em mãos. Por quê? A partir do momento que você entende o que está acontecendo, quer seja com a depressão ou qualquer outra coisa na sua vida, você entende aquele funcionamento, você tem um poder de fazer alguma coisa, tá? Então, assim, a pessoa normalmente que tem depressão, ela já está se sentindo mal, ela já está entendendo que algo errado está acontecendo, porque ou ela está excessivamente irritada, ou ela está excessivamente triste, ou ela está perdendo trabalho, ou ela está perdendo relacionamentos sociais, perdas no geral. Mas com depressão, por exemplo, a pessoa trabalha normal. Eu posso, por exemplo, apresentar um programa aqui e estar em depressão? Posso? Você pode. Pode. E posso, mesmo estando em depressão, não passar para o meu telespectador essa minha anomalia. Então, quer dizer que a pessoa pode trabalhar normalmente, cumprir com as obrigações dela no trabalho, voltar para casa e aí fica deprimido. Sim, muito comum. E aí, assim, o que acontece é que muitas pessoas entram num estado de negação. Não está acontecendo nada comigo. É só uma irritação, é só uma tristeza, é só uma apatia, é só uma falta de apetite. A pessoa entende que é só um sintoma isolado. Porque ele não come também. Tem N sintomas. Tá. São Dorme vários muito, sintomas. querer ficar só na cama. Bom, ela chega num estágio tão alto, isso mais pro fim, que a pessoa, ela fica reclusa o tempo todo, né? Sim. Então, assim, é muito sério. Todo o estado depressivo, ele vai gerando cada vez mais problemas que precisam ser tratados, né? A ansiedade é um caminho para a depressão ou não tem nada a ver? Ela é um dos sintomas também da depressão. A angústia, a ansiedade, a falta do sono, o excesso do sono, a falta do peso ou excesso do peso, enfim. Tudo que vai saindo criança do que eixo... sofre bullying na escola, por exemplo, pode desencadear uma depressão por isso? Pode desencadear um estado depressivo. Aliás, criança fica deprimida? Fica. Pode desencadear um estado depressivo. Mas que coisa, essa depressão é chata, hein? Que coisa. Então, nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, né? Agora, quando é uma questão puramente fisiológica, né, realmente precisa medicar, tem que medicar, né? Não dá pra ficar assim, olha, eu sozinho vou dar conta disso por N tempos na minha vida. Não, tem um momento que você tem que olhar e falar assim, peraí, vou marcar um psiquiatra, vou marcar um psicólogo, eu preciso cuidar da química do meu cérebro e eu preciso cuidar da minha cabeça, da minha saúde mental. Porque se não arrumar o baú, ele vai continuar bagunçado. Entendi. Hoje, Sheila, ficou muito comum você ouvir as pessoas, sobretudo os pais, as mães, em reuniões de pais e mestres, né, nas escolas, tudo. Olha, meu filho está fazendo psicóloga, está numa psicóloga. Tá. Isso aí é uma coisa assim mais da modernidade, eu diria, porque quando eu era garoto, acho que meu pai nem sabia que era psicólogo. Então a situação mudou completamente de uns tempos para cá. Isso por conta do que, na sua visão? Nós hoje temos mais crianças com problemas ou hoje temos mais informação? A gente tem crianças e pessoas com mais problemas. Hoje mais? Lógico, a gente não tinha celular, né? Na nossa época não. Aí, um pouco tempo É um problema o celular? Né? A gente não tinha celular, então a gente não tinha angústia esperando quem ia ligar, quem não ia ligar. Não tínhamos ansiedade, mas será que vai responder mensagem, não vai responder? Né? Será que aquele e-mail chegou, não chegou? A gente Ninguém não tinha encontrava isso. a gente quando a gente não queria ser encontrado, né? Não é? Então, assim, a gente não tinha determinadas emoções que, pela tecnologia, vieram proporcionadas, vieram no pacote, né? E aí, com isso, a gente também não tem um manejo dessas emoções. Ninguém nos ensina a lidar com as emoções, de frustração, principalmente. O ser humano precisa, em algum momento da nossa história, aprender a lidar com a frustração. Eu acho que esse é o ponto central de qualquer crescimento psicológico. Quero falar sobre isso já com você, porque é um assunto extremamente importante. Nós somos preparados para ganhar, mas não somos preparados para perder. Não somos. Tá bom, querida? Dá licença um pouquinho. Sheila Molchansky, falando assuntos extremamente importantes aqui. Aliás, essa Carolina Alvarez, quando traz gente aqui para conversar comigo, ela sempre acerta, viu? E menina bonita e menina competente. Filha de Vadão, querido amigo Vadão, treinador da seleção brasileira feminina. Sheila,
Vamos falar um pouquinho de derrotas? Você falou há pouco aqui. Ninguém gosta de ser derrotado. Ninguém gosta. Eu costumo falar quando eu narro futebol que no futebol ganhar é a melhor coisa do mundo. Embora ganhar não seja tudo e perder não seja nada. Quando é que as pessoas têm que aprender que a derrota existe? Isso é na infância. A gente costuma entender que a primeira experiência frustrante acontece para o bebê, né, durante a amamentação, né? Então, ele é pequenininho, ele está criando consciência, então ele vai passar fome, frio, alguns desgostos, né? Porque, assim, quer ficar no aconchego, mas vai para o berço e por aí vai. Então, o bebê, ele já vai passando por pequenas experiências nasce, né? de frustração. Aliás, desde que nasce. Só o fato de ter que mamar já é uma frustração, porque o cordão umbilical fazia tudo por ele. Sim, claro. Então, ele já saiu de uma zona de conforto e passou a ter que conquistar coisas. Exatamente. Inicialmente corporalmente e depois a gente vai ficando mais elaborado, né? Mas ele vai sofrendo grandes experiências de frustração. Por exemplo, eu tenho uma filha, uma bebezinha de 1 ano e 3 meses. Ela tem dentinho em andamento. Carolina também. E o que acontece? Lógico que dói. Tem hora que ela tá achando que tá brincando e crava os dentes. Dói muito. Sim. Eu frustro ela. Falo, Carol, isso não pode fazer. Isso faz dodói na mamãe. Por quê? Porque ela tem que entender que determinadas atitudes dela podem fazer dodói. Entendi. Hoje, de uma maneira muito simples, amanhã mais dolorosa e tal. Então, é importante que os pais ou os cuidadores entendam que frustrar, no sentido de educar, é fundamental para a criação de consciência para amanhã ou depois, aquele adolescente ou aquele adulto fala assim, peraí, eu não posso jogar papel no chão, a rua é minha. Eu não vou destruir aquele orelhão, esse orelhão eu pago por ele. Sim. Né? Então, a experiência da frustração bem precoce vai fazendo um amadurecimento psicológico naquele cidadão. Você vê, é uma coisa simples e que vai chegando uma série de outras. Em cadeia lá na frente. Sheila, alguém já chegou para você? Algum casal já chegou a te procurar assim, querida, olha, nós vamos ter um filho, eu quero saber como educar meu filho. Alguém já fez isso? Você já entendeu isso? Não, ainda bem. Mas você não se surpreenderia se isso acontecesse hoje. Mas é interessante porque assim, as pessoas vêm buscando ter referências para não errar. Sim. É interessante, humilde isso. Sim. Embora todo mundo, por mais preparado que esteja, todo mundo erra, né? Mas claro, eu também piso na bola diariamente, né? Mas assim, é interessante porque hoje tem muita literatura, hoje tem muitos especialistas que ajudam, orientam na criação das crianças, dos bebês. Então tudo isso já demonstra uma boa vontade em acertar, uma boa vontade em sermos melhores pais, né? Melhores cuidadores. Então eu acho muito construtivo esse movimento hoje em dia. Ainda nesse caminho aí, avô e avó estragam, né? Às vezes estragam. Não tô nem aí, viu? Não tô nem aí. Eu não tô para educar minha neta, eu tô para curtir minha neta. Educação eu gosto. Tá errado o jeito que eu tô pensando? Não. Pode falar. Não, desde que não ultrapasse uma linha do bom senso, porque né? De repente o pai faz alguma coisa, a mãe, e aí o avô, a avó fazem totalmente diferente. E aí, mas a criança vai ficar numa dúvida. Como que é? Será que é como meu pai e minha mãe falaram ou como meus avós estão falando? Eu acho que quando a gente está discutindo coisas assim, mais de uma formação, aí realmente teria que ter um alinhamento. Sem dúvida. Né? Sheila Mochansky, o que é psicoterapia à distância? Bom, o que acontece sim, hoje em dia a gente tem o Conselho Federal de Psicologia que já regulamenta essa prática de você poder fazer um atendimento psicológico online. Né? Então, usando recursos como Skype, enfim. Por quê? Porque você tem pacientes que vivem viajando, você tem pacientes que mudam de cidade, de país, você tem pessoas que são recomendadas que estão lá fora e querem fazer um tratamento com você, né? Então, usar esses recursos tecnológicos nos auxiliaram muito. Eu até ontem estava lendo um artigo sobre isso que estava dizendo o seguinte, que tem pessoas que têm uma timidez, uma dificuldade tão grande de buscar um profissional, de bater a porta do profissional, de ligar, que o atendimento online vem ajudando também essas pessoas pela câmera, tem a distância, mas elas já conseguem falar que elas têm um problema. Então, isso é uma vantagem tecnológica. Né? E que eu, particularmente, eu faço muito atendimento online. Venho fazendo já ao longo dos anos. Mas acho que nada substitui o divã, não?
O abraço, porque assim, eu sou super afetiva, né? Tem terapeutas que são mais distanciados, cada um, claro, respeita a sua linha, a sua personalidade. Mas eu lembro, eu tive uma paciente que me procurou, ela morava em Londres e fizemos um ano de atendimento quando ela veio para o Brasil. Ela era brasileira, morando em Londres, recomendação de uma outra paciente minha. E ela veio para o Brasil, ela veio me visitar. Em dezembro, veio me dar um abraço de Natal, aqui em Campinas. E quando ela entrou no consultório, eu abri a porta, eu não imaginava que ela era tão alta. É tão engraçado, né? Tão alta. Eu falava, nossa, mas você é tão diferente pessoalmente, deu um abraço, né? Então, assim, é muito gostoso isso, né? Eu acho que não substitui. Entretanto, o vínculo, ele é forte. Eu tenho muitos pacientes que vão embora do Brasil e não querem interromper o tratamento. Então, assim, a gente tem isso que é construído. Eu sinto falta do abraço, mas é forte essa conexão. Você sabe uma coisa interessante, né? Eu trabalho em televisão e trabalho em rádio também. Eu tenho só 47 anos de estrada, né? 47 do rádio, 27 na televisão, ou 25 na televisão mais ou menos. É muito interessante, por exemplo, claro que eu agora estou numa TV de abrangência nacional, então a minha figura já é muito mais conhecida quando eu me encontro com as pessoas. Mas logo que eu comecei em televisão, já tinha uns 25 anos de rádio, alguma coisa assim, 22, as pessoas também, nossa, Alberto, hoje eu te imaginava um cara enorme, altão, porque a voz é um pouco mais forte e tal, não sei o quê. Então, as pessoas criam uma imagem por meio da voz que ouvem. Também nesse treinamento, claro, pode ter o Skype, a pessoa pode se ver, essa coisa toda, mas ainda que se vê, você está sentada e não é como você estar ali de corpo presente, tá certo? Então, quem sabe até esse ensino à distância, de repente, ele aguça a que a pessoa tenha uma imaginação, força até a própria imaginação da pessoa. Eu gostei dessa ideia de ensino à distância, viu? Na verdade, não é ensino à distância, fazer o trabalho, atendimento à distância, porque ensino à distância já existe aí há muito tempo, né? Bom, eu já te perguntei quem reclama mais, se é homem ou mulher, já você falou que você depende também, hoje está tudo igual, né? Mas os problemas são mais ou menos... o homem é um ser afetivo, o homem cidadão, o homem masculino, muito afetivo. Muito, e às vezes mais do que as mulheres. Mais do que as mulheres. O problema é realmente como a criação vem acontecendo, ela vem às vezes colocando travas, né? Nessa manifestação da afetividade. Sim, esse crescimento visível da mulher em todos os segmentos, isso aí tem abalado o homem de certa maneira? Depende do homem, se ele se ofusca pelo brilho de uma mulher mais proativa, mais conquistadora, mais batalhadora, estou falando assim no sentido até financeiro, depende, o homem ele pode se ofuscar, ele pode ficar Mas nós temos muitas mulheres que são incomodado. CEOs de empresas multinacionais, mulheres que estão crescendo, isso não tira, será que o homem acha que isso pode tirar a feminilidade da mulher? Não sinto que isso seja uma coisa que concorra para ele. Veja, tem estruturas de personalidade, por exemplo, que passam a admirar muito mais a mulher, que veem essa mulher como uma guerreira, né, uma mãezona, um feminino conquistador, e passam a ter uma admiração muito maior, né? Bom, posso começar a falar de psicologia esportiva? Claro. Porque é o seguinte, daqui a pouco nós vamos para o intervalo, depois vai sobrar um bloco muito pequenininho e eu quero explorar um bocadinho mais esse... Se eu puder ajudar? Claro que você vai ajudar. Nossa, primeiro, por que a gente fala... o jogador não estava psicologicamente preparado. Uma vez até, como brincadeira, né? O nosso querido Maguila, lutador de boxe, né, que teve lá suas conquistas, sem dúvida, até está passando por um momento de saúde muito complicado, mas uma vez o repórter perguntou para o Maguila, se foi ao vivo, Maguila, você está psicologicamente preparado para a luta? Eu falei, não sei o que é isso. Então eu pergunto, hoje o pessoal sabe o que é? Olha, você está bem psicologicamente. Por que a gente usa demais esse termo psicologicamente? Porque se você não estiver psicologicamente, né, minimamente equilibrado ou preparado, você vai ter uma dificuldade de foco, você vai ter uma dificuldade de concentração, e aí eu estou falando de mentalizar uma jogada mesmo, eu estou falando de acuidade visual, de enxergar qual é o alvo ali para você fazer um... Na hora do jogo? Sim. O aspecto psicológico pode inibir, de repente, a criatividade do jogador no momento de uma jogada? Sem dúvida. Por exemplo, olha,
qualquer um de nós, né, telespectadores, ou mesmo nós dois aqui, a gente pode afirmar categoricamente que a gente já teve aquele branco. Sabe aquele famoso branco? Na hora da prova ou numa apresentação. Quantas e quantas vezes me dá um branco aqui? Quantas e quantas vezes eu tenho que procurar alguma coisa para encaixar? Sabe o que é isso? É. Tá? Não, salvo um problema neurológico mais forte, né? Normalmente é baixa oxigenação cerebral. Então o que acontece? A gente fica tão ansioso que a gente esquece o quê? De respirar, e o oxigênio é a comidinha do cérebro. Né? Só que ele também é a cura para a ansiedade, porque a partir do momento que eu respiro melhor, eu baixo a minha ansiedade, eu baixo a minha adrenalina, então o meu olho consegue enxergar melhor o que eu estou fazendo. Então, quer dizer, por isso que precisa estar psicologicamente preparado. Você me fez lembrar que quando eu falo isso, quando eu vou fazer uma palestra, eu falo, você está nervoso para falar em público? Está nervoso? Então faz o seguinte, ó. Respira 3 vezes, bem fundo, assim, puxa o ar, mas com diafragma, aqui, respiração diafragmática, vai soltando devagar. Na terceira vez você percebe que já baixou aqui a adrenalina e você depois começa a desenvolver. É importante, claro, sem corporativismo, eu sei que você jamais falaria por esse caminho, mas é importante realmente que um clube de futebol tenha um psicólogo? É importante que cada atleta se sinta respaldado psicologicamente. Pode ser um psicólogo para um time, né? Pode ser individualmente, né? Que ele busque um atendimento psicológico individual, mas sim, é claro que é importante cada atleta ter o seu psicológico e cada membro da comissão técnica. Eu digo isso assim, eu já trabalhei com várias comissões técnicas e foram assim formidáveis, generosíssimas, sempre assim, Sheila, o que você pensa disso? Como é que nós podemos fazer isso melhor? Porque se você conhece um lado do atleta e eles conhecem o outro lado do atleta, fica perfeito. Né? É bem sucedido, com certeza. Agora, também não adianta você ter uma decisão amanhã, aí você fala, vamos chamar um psicólogo para fazer uma palestra, mas não dá nada isso aí. Eu já recusei N trabalhos assim. Isso não é legal, nem com o psicólogo, sabe? E não é legal isso com a equipe, porque não existe milagre. Não existe. Se você tem um problema na tua equipe, ou se você tem um problema enquanto atleta, né, esse problema, ele não nasceu hoje, e ele não vai terminar hoje. Então, assim, precisa ter um estudo disso, quer dizer, tem que ter um trabalho anterior àquela competição ou aquele jogo e um trabalho posterior. Aí sim a coisa fica linear, fica redondinha. Vou fazer uma pergunta para você. Eu não vou dizer para você o que eu penso, porque há 47 anos eu falo a mesma coisa, mas eu quero ver você. Jogador que está no clube, o clube não paga salário, faz tempo que não paga, sei lá, 2, 3, 4 meses atrasado e tal, e aí tem um jogo. Chegou na hora do jogo, a hora que a bola começou a rolar, vai mudar muito a cabeça do jogador com a bola rolando naquele instante? Aí no que ele vai fazer um gol, ele vai chutar uma falta, bater uma falta, um pênalti, vem a cabeça dele, não estou recebendo, como é que é essa situação? Bom, pergunta tensa, né? Mas vamos lá. Eu penso assim, se aquele jogador, ele é um profissional. Começou daí, tá? Se ele é um profissional e se ele é uma pessoa que tem uma formação ética e que ele faz aquilo que ele gosta, tá? É a paixão nacional, é a paixão dele, mas ele não vai nem pensar nisso. Olha, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Não ensaiamos, gente. Muito ao encontro daquilo que eu penso. Eu acho assim, por exemplo, o jogador pode até entrar mal preparado, porque de repente ele pode chegar para o treinador e falar, professor, aliás, estou treinador do professor, né? O Badão é mesmo. Aí fala o seguinte, professor, eu não vou treinar hoje, porque no horário do treino eu vou ver se eu empresto um dinheiro para pagar a conta de luz, está atrasado, que eu não recebo aqui. Então talvez ele entre menos preparado. Mas na hora que a bola rolou, esquece. O sangue foi na veia, começou a circular aquela coisa, tal emoção, esse negócio todo. Então, realmente, eu ouvi de você aquilo que eu gostaria de ouvir e vou usar muito. E quando você já começou respondendo, se ele é um profissional pronto, a partir do momento que eu falo sempre, a hora que a luzinha vermelha da câmera acende e que eu estou no ar, ninguém tem que saber dos problemas que eu enfrentei para estar aqui nesse momento, ninguém tem que saber de nada. Como no rádio, quando alguém coloca lá na frequência do rádio para ouvir a minha transmissão de futebol, ele quer o meu melhor. Não importa se eu estou bem, se eu não estou bem, eu tenho que me preparar para dar o melhor para ele. Então isso aí é o que a gente faz. O telespectador, o ouvinte, não tem absolutamente nada com todos os nossos problemas. Então profissionalismo acima de tudo. Tá certo, querida? Certo.
Como é que eu digo para você que eu adorei te entrevistar? Dizendo. Eu adorei te entrevistar. Muito obrigada, eu adorei estar aqui também. Foi muito bom, Sheila, você é muito competente, fala muito bem. E quando começou, né, ia começar a entrevista, você precisa me cortar um pouquinho que eu falo demais. Você falou na medida certa, tá muito bom, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, querida Sheila muito Molchansky, comigo aqui. Foi uma delícia falar com ela. Não se esqueça que eu volto hoje à noite, às 7h05, eu vou falar de esporte com você, com toda a minha equipe, no RF Esporte Clube, tá bom? O Guarani empatou na copinha, a Ponte Preta saiu vencendo. Mas a gente tem muito assunto para conversar. Até a noite, gente. Abraço a todos. Tchau.